Do território nascem todas as histórias. Dos rios, das florestas, os caminhos que atravessam comunidades indígenas, quilombolas, afrodescendentes e de terreiro. Conserva-se uma memória que resistiu a séculos de desigualdade, violência e expulsão. Uma memória que também guarda saber, espiritualidades e formas de cuidar da vida que hoje são fundamentais para enfrentar a crise climática. A mudança climática não afeta todas as pessoas da mesma forma. Para esses povos, representa uma ameaça direta ao direito de existir, a água potável, a moradia, a soberania alimentar, a segurança e ao equilíbrio de seus territórios. É uma crise que aprofunda desigualdades históricas, torna visíveis padrões de negligência estatal e atinge com mais força quem depende da floresta, do rio, da terra para sustentar seus modos de vida. Por isso, sua presença nos espaços de decisão, e especialmente na COP30, não é simbólica, é urgente, é necessária, é justa. Em Belém, em meio a corredores tomados por delegações e negociações, suas vozes irrompem com força. São mulheres negras, lideranças indígenas, juventudes quilombolas, representantes de comunidades tradicionais que caminham entre pavilhões internacionais, levando consigo histórias, territórios, lutas e esperança. A pergunta que acompanha essas imagens é simples e profunda. Como se habitam espaços que historicamente excluíram quem mais sofre com a crise climática? Ali, nessa tensão entre território e conferência, surge uma transformação. As vozes que durante séculos foram silenciadas se fazem presentes para denunciar o racismo ambiental, a desigualdade socioeconômica, a violência territorial, a falta de reconhecimento e os impactos desproporcionais do clima sobre corpos racializados, feminizados e empobrecidos. Lembrando que a luta não começa nem termina em uma conferência, é no território, no dia a dia das comunidades, nos trabalhos coletivos, na espiritualidade que conecta passado e futuro, que a crise climática é vivida com maior intensidade e onde também se cultivam as soluções mais profundas. Nesse processo, as organizações que acompanharam a COP30, entre elas Raça e Igualdade, trabalham para amplificar essas vozes, gerar memória e abrir caminhos para que a justiça climática inclua plenamente os povos afrodescendentes, indígenas, quilombolas e de terreiro. Estamos na COP30, junto com alguns parceiros locais aqui na cidade de Belém e alguns outros parceiros do Sul e Sudeste, que têm sido absolutamente importantes nesse debate do combate ao racismo estrutural e que dialoga diretamente com o racismo ambiental. Tivemos um espaço de debate com várias organizações da sociedade civil, onde um dos pontos principais foi o tema da consulta prévia e livre em algumas regiões do país, como é o caso, por exemplo, do Oiapoque, onde agora o IBAMA recentemente aprovou a exploração, a prospecção de petróleo, ou pelo menos de investigar, aquela região, se ela tem potencial petrolífero ou não, e isso vai gerar um impacto na comunidade, principalmente dos indígenas ali do Oiapoque, muito grande. Isso é um exemplo de outras situações que nós temos espalhadas pelo território nacional, como em Belo Horizonte, como na Bahia, na possibilidade da construção da ponte entre Salvador e Itaparica, e que também vai gerar um impacto muito grande. Isso tem sido o tema dos debates aqui, mas a gente tem conseguido avançar pouco nesse sentido de estabelecer protocolo de consulta prévia junto ao governo e aos estados, porque essa é uma política que tem que reverberar tanto no estado quanto no município, para que haja esse diálogo com as comunidades e observem as peculiaridades de cada uma dessas regiões, para que o impacto seja muito menor. Então esse é um dos temas que a gente tem tentado endereçar e esperamos que nos próximos dias a gente consiga avançar. Seu protagonismo ficou plasmado em espaços de incidência como o encontro, protagonismos ancestrais de COP30, vozes dos povos de terreiro, indígenas, quilombolas pela justiça climática, onde saberes ancestrais, espiritualidades e demandas políticas se reuniram para traçar rotas comuns. E é a partir dessa articulação viva que surge um ato profundamente simbólico e político, a entrega da carta,
Uma carta que denuncia que a crise climática agrava desigualdades raciais, de gênero, de classe, territoriais, deficiência e migratória. Que evidencia como esses fatores se entrelaçam, atingindo de forma desproporcional os povos mais invisibilizados. E que reclama uma ação imediata baseada na justiça racial, territorial, geracional e de gênero. O documento expõe 3 eixos fundamentais: que a crise climática não pode ser abordada sem representação, sem reconhecimento, sem redistribuição e sem reparação. E afirma algo essencial: que sua participação nesses espaços internacionais deve ser lembrada, valorizada e protegida frente a qualquer tentativa de apagamento. Nesse momento é importantíssimo que todos os povos originários de outras tradições, de outras etnias, povos periféricos, organização da sociedade civil, possam estar juntos aqui, mantendo o nosso posicionamento frente à Mãe Terra, protegê-la, preservar o meio ambiente. Então, não é algo que é alheio a todos nós. Sempre estaremos sendo agentes promotores de um bem viver, de um mundo saudável, de uma natureza saudável. Natureza saudável é ser humano saudável. Então essa é uma responsabilidade de todos os povos que ao longo de séculos foram vilipendiados em seus direitos de viver. Então eu creio que essas articulações têm sido muito importantes. Mais uma vez, somos nós, por nós, lutando por uma natureza, por um mundo, por um clima que seja bom para todos. A gente sabe, né, depois que o capitalismo, o mercantilismo, né, foi como foco da branquitude, da Europa, de invadir nossas terras, de sequestrar nossos ancestrais de África, que o mundo teve esse movimento, né? A gente pergunta, desenvolver para quê? Desenvolver para quem? Só há desenvolvimento, na realidade, quando se pensa nos sujeitos que esse desenvolvimento vai atingir. Agora, se você começa a selecionar, dizer quem vai poder ter acesso a esse desenvolvimento, né, que o capitalismo determina apenas para alguns e não para a gente, principalmente nós que somos povos tradicionais de terreiro, povo tradicional de matriz africana, população negra, população periférica, população indígena, população quilombola, o olhar nunca foi pensado na gente, né? A gente foi sempre separado desses espaços, né? E determinado para a gente sempre num lugar, mas nós somos sujeitos de direitos e a gente quer o nosso espaço. Se os brancos, se os europeus não entenderem que o processo de colonização só os tornaram cada vez mais ricos e a gente do Sul cada vez mais pobre, cada vez necessitado, porque os nossos produtos de grande qualidade vai para onde? Para a Europa. O que é que sobra para a gente? As migalhas, o resto. O que está acontecendo com a nossa água, né? O rio, a floresta amazônica, o rio Amazonas, o nosso rio caudaloso. O que é que está acontecendo? O sistema capitalista chega, financia o garimpo, polui os rios, mata os nossos peixes, mata as comunidades. Vem os grandes desenvolvimentos, que vem os grandes projetos, né? Que não vão pensar nessas populações, não vão pensar que estão ocupando o espaço onde a gente já cuidava, já preservava, porque isso faz parte da nossa natureza de ser e de cuidar, de ser e de estar no mundo. Acompanhar essas lutas com responsabilidade, garantir que essas vozes continuem presentes nos espaços globais, fortalecer a defesa dos direitos humanos em uma perspectiva climática e apoiar a construção de um futuro onde a justiça climática e a justiça racial estejam inseparáveis, porque tudo retorna ao território. A Copa é uma oportunidade em muitos âmbitos. Ela é tanto uma oportunidade formativa para movimentos sociais, para organizações da sociedade civil, de estar e pertencer a espaços de multilateralismo, mas a Copa também é uma oportunidade da gente incidir efetivamente as nossas pautas, tanto junto ao governo brasileiro quanto junto à comunidade internacional. Bom, eu acho que um grande diferencial da COP30,
comparado com as COPs anteriores, é a grande mobilização do movimento social, de organizações que chegam até Belém, justamente numa COP com mais portas para escuta e com uma presidência também que está voltada para isso. Esse espaço é um espaço de suma importância para a construção de novos rumos para a agenda de promoção da justiça climática no Brasil e no mundo, na certeza de que as injustiças climáticas, as mudanças climáticas acirram desigualdades socioeconômicas e raciais, de gênero, territoriais. Então, esse evento é uma grande oportunidade do mundo reconhecer o acirramento das desigualdades e construir possibilidades a partir da escuta ativa e inclusiva das diferentes vozes, dos diferentes atores e atrizes que nem sempre estão sendo ouvidos, nem sempre têm os seus direitos reconhecidos, protegidos, garantidos e que nem sempre participam dos processos de tomada de decisão, mas que têm respostas, que têm soluções, que têm aprendizados a compartilhar, que têm tecnologias, que têm técnicas, que têm conhecimentos que precisam ser disseminados, apropriados, incorporados nas respostas comunitárias, nas respostas acadêmicas, científicas, mas também e sobretudo nas políticas públicas. Então, esse é o início de um caminho longo, mas um caminho que a gente vem percorrendo há gerações, né? Nós estamos nesse planeta trabalhando para garantir que ele tenha continuidade, que ele se regenere e que, sobretudo, a gente saiba que as respostas, elas muitas vezes estão nos espaços em que os tomadores de decisão insistem em não reconhecer como espaços válidos, em atores e atrizes que tomadores de decisão insistem em subjugar e invisibilizar. Os rios seguem seu curso, as florestas que respiram, as comunidades que sustentam a vida. E é ali que começa e se decide o futuro. E é ali que essas vozes que sempre protegeram a vida devem continuar guiando o caminho. É necessário que ações urgentes sejam tomadas para preservar a nossa comunidade, a nossa cultura, o território onde vivemos. Essas iniciativas do governo, tanto municipal, estadual e federal, para nos proteger o lugar onde vivemos, aqui no nosso território, é justamente a poluição de nossos rios e igarapés, aqui ao redor do Tarumançu, que fica por trás, aqui que banha todo o Parque das Tribos e outras comunidades que estão aqui. Inclusive, muitas comunidades indígenas estão localizadas no Tarumançu, estão à margem do rio Tarumançu, um rio que está sendo destruído pela poluição, desenfreada, porque não há iniciativas de governo nenhum. Aqui no Tarumã, por exemplo, nem aquela de reter o lixo acontece aqui na época das enxurradas. Muitas ruas ficam alagadas, muitas casas ficam alagadas, e muito lixo é levado para dentro dos nossos igarapés, onde as mulheres se banham, onde as crianças se banham, onde os parentes pescam. Então muito lixo está indo para lá porque não existe nenhuma ação para impedir o avanço desse lixo, que ele chegue aqui no nosso território, e também reflorestar ainda mais o nosso território aqui dentro do Tarumançu, para voltar a nos dar aquele conforto térmico que nós tínhamos antes. Um lugar aconchegante, um lugar frio e cheio de sombra, hoje está descampado, está cheio de calor e cheio de lixo. Eu participei da COP30, fiquei 10 dias em Belém. E quando eu ouço falar sobre acordos climáticos e políticas ambientais, eu penso logo no impacto real na minha comunidade. Na prática, o que a gente sente é que muitas decisões ainda não chegam de verdade no nosso dia a dia. A floresta, ela continua pedindo cuidado e o nosso povo, ele continua lutando com poucos recursos e muitas ameaças.
Mas, ao mesmo tempo, quando esses acordos são feitos com a participação de quem vive na Amazônia, a gente vê pequenas mudanças acontecendo. Mais visibilidade, mais escuta e algumas iniciativas que fortalecem nosso território, né? Então, para mim, ainda não mudou o suficiente, melhorou em alguns pontos, piorou em outros e muitas outras coisas seguem igual. E é exatamente por isso que a nossa voz precisa estar nesses espaços, para que as políticas deixem de ser só palavras e passem a transformar, né, a verdade e a vida do povo que vive na Amazônia. Porque se tem uma coisa que eu falo muito é que a gente não é nada sem floresta e floresta não é nada sem a gente. E a Amazônia é isso, é esse compilado de gente e floresta que caminha junto. E a gente tem que caminhar junto diante de acordos, diante de políticas públicas que realmente cheguem de verdade ao nosso território. A União dos Povos Indígenas se diferencia por ser um movimento da coletividade, da união, independente de etnia, de território. A luta é única, o desejo é único. Dentro das temáticas que são abordadas hoje, principalmente sobre saúde, território, educação e manutenção dos nossos saberes e da nossa cultura dentro e fora do território. Por isso a nossa luta é única enquanto povos indígenas.